depois ficam as gravações para não... Caso as pessoas não tenham podido assistir. Okay. Ok. Vamos dar início, então. Bom, boa noite a todos. Eu sou Isabel Sperbi, estou presidente da GAMEC. Esse evento é o 5º evento da GAMEC, onde falamos sobre diversos assuntos, entre temas de interesse de mediadores e conciliadores e temas de interesse da própria associação, né, as nossas reuniões. Hoje nós temos como convidado, temos o prazer de ter aqui a desembargadora Vanderlei Kubiak. Boa noite, desembargadora. O Marcelo Girardi, nosso mestre, né, Marcelo? em muitas ocasiões, nos transmitindo sempre com muita generosidade seu conhecimento. E boa noite, obrigada por estar aqui. Boa noite, obrigado. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o perfil do mediador. Esse tema surgiu de uma demanda levantada pela GAMEC da necessidade, quem sabe, de que se estabelecesse em um determinado momento um processo seletivo, ou para a entrada, nós não sabemos ainda, e isso é uma coisa que podemos conversar hoje, para a entrada de mediadores e conciliadores para o judiciário, ou para a entrada no curso, ou para a entrada pós-curso. Essa é uma coisa que temos que decidir, né, posteriormente. E o evento ele surge como uma espécie de dar uma luz a, afinal, quem é essa pessoa mediadora, quem é essa pessoa conciliadora ou conciliador, né? Então, o nosso debate hoje será em torno disso. Nós temos, para dar um pequeno, uma contextualização, vamos dizer assim, do tema, é importante que nós façamos uma diferenciação entre habilidades e competências, né? Normalmente, comumente, nós estamos encontrando as pessoas usando essa terminologia quase que como um sinônimo, e, no entanto, elas são bem distintas entre si. Quando nós falamos de habilidades, nós falamos das nossas características pessoais, ou seja, os dons que nós temos para determinadas áreas de atuação, né? Algumas pessoas têm dons para números, dons para matemática, outros têm dons para música, outros para falar e se expressar publicamente, outros têm uma facilidade para ver o todo, outros para ver coisas mais específicas. Então, a pergunta que nós fazemos é essa: quais são as habilidades que mediadores e conciliadores têm para atuar e desenvolver, então, o segundo termo que eu ia falar, que eram as suas competências, porque as competências elas se utilizarão dessas habilidades, né, para desenvolver capacidade de fazer algo, né, e isso se faz através de treinamentos e aprofundamentos. Então, esse é o nosso tema hoje, baseado nessa premissa. Nós iniciaríamos a fala com o Marcelo Girardi. A ideia é que seja um evento bastante informal, inclusive os palestrantes podem dialogar entre si, fazer perguntas, não precisam ficar rígidos nas suas falas, e que também os mediadores possam interagir. Façam isso através do bate-papo. A Chayana vai intermediar os comentários e as perguntas que os participantes terão ao longo do evento, e nós vamos procurar atender a todos. Se não for possível, vamos escolher os assuntos, os temas, as perguntas mais relevantes e mais afins com o que estamos debatendo aqui. Fazemos uma observação também que esse não é um momento de debate de questões administrativas do judiciário, não é esse o objetivo. O objetivo
é conversarmos sobre essa questão do perfil, né? Quem é a pessoa do mediador, quem é a pessoa do conciliador. Um bom evento a todos, qualquer coisa eu estou aqui à disposição. E podemos iniciar, Marcelo. Obrigado, Isabel. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com vocês, de ver tantas pessoas aqui que eu admiro, né? Começando pela desembargadora Vanderlei, por quem eu tenho uma profunda admiração pela coragem, determinação, tudo que já fez e está fazendo e ainda vai fazer pelo trabalho, né, da evolução dos métodos consensuais dentro e fora do judiciário. Eu digo fora porque tudo que se faz dentro tem um reflexo muito grande fora também. E tantas pessoas que estão aqui, que eu tenho o prazer de dividir jornadas, né, e aprender com. Isabel, esse tema é muito instigante. Quero parabenizar todas vocês aqui também por levantarem esse tema dessa forma. Eu acho que essa é uma das melhores maneiras, se não a melhor maneira de construir algo sustentável, né, e que tenha depois uma capacidade, né, de aderência com a realidade. Às vezes a gente conversa nos planos, né, teóricos, nos mapas, e depois a gente vai olhar para o território e tem, às vezes, outra realidade. Imagino que a ideia seja essa, né, de como alinhar um mapa ao território, né, o mapa dentro do que a gente imagina que seja o ideal, e depois no território seja o que na prática é realizado e qual é o resultado que provoca. Esse não é um tema fácil, que se esgota, né, de maneira também simples. Eu acho que esse é um tema que pode nos ajudar a rever tudo que a gente já fez até hoje, o que a gente teve de resultados, o que está se pretendendo fazer daqui para frente dentro dessas novas realidades e aonde se quer chegar, né? Então, o antes, o durante e o depois. Eu acho que eu poderia começar aqui falando da minha experiência quando eu estava no judiciário, né? E o que eu vejo hoje também da minha experiência fora, mas também em conexão com essas necessidades e evoluções. E depois a gente poder também trocar as nossas experiências aqui e verificar de acordo com as perguntas que vão sendo colocadas, reflexões, complementos que a gente pode fazer juntos aqui. Eu acho que quando a gente fala de quem é, né, o mediador, quem é o conciliador, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Até porque seria como se a gente fizesse uma fotografia, né? Quem é? E essa situação é dinâmica, né? E ele vai se transformando, ele vai se aperfeiçoando ao longo do caminho. Então, eu diria que talvez o ponto de partida possa ser assim: que tipo de resultado, né, que nós esperamos, que tipo de desempenho que nós esperamos de alguém que realiza uma mediação e alguém que conduz uma conciliação, né? Ou seja, qual é o desempenho quando a gente vai observar, qual é o resultado quando a gente vai analisar e verificar. Acho que tudo começa pelo processo seletivo. Ele é o ponto de partida, ponto de entrada, a porta. Tanto de quem seleciona quanto de quem se inscreve. Então, de quem seleciona, deixar muito claro qual é o conjunto de critérios, né, para a seleção. E montar esses critérios é um desafio sempre, né? Porque nós estamos falando de escolhas, nós precisamos escolher, nós precisamos sintetizar, nós precisamos deixar claro e objetivar. Critérios são objetivos, né? E a gente está falando de critérios objetivos dentro também de um universo subjetivo, porque tem alguns aspectos que são muito de aptidão e de personalidade. E também do ponto de vista de quem vai se inscrever, né?
de quem seleciona e de quem está se propondo a ser, né, a participar de uma seleção. Então, do ponto de vista de quem está se propondo, também fazer a sua própria análise, né, porque quem seleciona analisa, mas quem se inscreve também se propõe a, né, se fazer a análise, de acordo com o que esperam de mim. Eu estou alinhado com a proposta, eu estou alinhado com o que vai ser verificado no meu desempenho? Será que eu estou disposto, né, ou disposta a, né, fazer o esforço para realizar aquela atividade? Acho que isso é uma responsabilidade dupla, tanto de quem seleciona quanto de quem está se propondo a ser selecionado, a participar de uma seleção. E participar de uma seleção existe, né, sempre uma necessidade de se verificar. Então, critérios são muito importantes desde o início. A gente precisa definir efetivamente o que se espera, para quem seleciona poder ter o critério de seleção e para quem está se candidatando também saber o que está se esperando dele. A seleção em si, aparentemente, né, tem que ver, se a gente está falando da seleção já de pessoas que já estão na estrada há algum tempo, não vai se exigir na própria seleção, né, a experiência, o percurso de formação e, ao mesmo tempo, depois, um processo de verificação do desempenho. Então, a gente pode conversar aqui também, se a gente está falando logo do início, de quem nunca participou e que vai começar, ou a gente está falando também de pessoas, ou estamos falando de pessoas que já têm um percurso, né, de experiência e de formação. O processo seletivo, em si, ele pode ser feito, né, e pensado de várias maneiras. Tem um processo seletivo direto, como uma única fase, né, que normalmente, né, verifica alguns aspectos e depois se dá uma resposta. E tem os processos seletivos que são feitos em várias etapas. Tem possibilidades de verificar formação, né, na apresentação de certificados, de tantas formações que já foram feitas, comprovação dessas formações, comprovação da experiência, né, prática que já se realizou, e também com credenciamentos ou mesmo até pessoas que indicam, né, pessoas ou certificações que falam, olha, nós colocamos nosso selo aqui, né, indicamos e compartilhamos. Essa é uma primeira forma também que normalmente acontece nas seleções tradicionais. Depois, uma seleção que estabelece um período de observação. E aí eu peço licença, Isabel, para dar um pouco da minha visão sobre o aspecto de competência, né? Eu gosto de usar a competência muito como o RH das empresas acabam fazendo, né? Isso me ajuda também a ajudar a fazer o aspecto da seleção. Então, a competência como 3 grandes componentes, né? Vamos dizer assim, componente do conhecimento. Então, quando você faz uma verificação, por exemplo, de certidões, certificados, comprovações de formação, você está querendo saber do conhecimento, né? Normalmente é um diploma, né? A pessoa fala, eu fiz o curso assim, eu fiz o curso assado, eu participei da formação Y, X, Y, Z, e tudo aquilo ali é uma fase de demonstração de conhecimento. Eu tenho tantas horas, eu tenho pós-graduação, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ok. É uma parte que, vamos dizer assim, é o bilhete de entrada, me credencia. Depois eu tenho a verificação da habilidade, que nessa, vamos dizer assim, forma de ver, é um pouco diferente do que a Isabel colocou aqui, que é como que você coloca aquele conhecimento na prática. Né? Então, como é que você tem a habilidade de demonstrar que você sabe fazer aquilo que está estabelecido como um método, né? Ou como um conjunto de atividades que podem ter um resultado. Então, mal comparando, eu tenho um curso de Excel, mostro aqui o certificado, e aí eu falo, ok, então, Marcelo, faz uma planilha para mim com esse grau de complexidade, por favor.
E aí eu vou observar se o Marcelo sabe colocar em prática aquilo que ele está dizendo que tem como conhecimento, né? E depois a atitude. Então, conhecimento, habilidade e atitude normalmente formam, né, o chá, o famoso chá. Alguns acrescentam, inclusive, o V, né, e vira o chave, que é valores. Valores. Né, a questão ética e etc. Porém, aqui a gente está trazendo esse universo, né? Conhecimento, habilidade, sabe fazer, sabe realizar sabe conduzir uma mediação. Como é que começa? Como é que ouve as partes? Como é que faz o resumo? Como é que organiza as informações? Como é que monta uma agenda? Como é que parte para uma resolução das questões da agenda? Como é que ajuda aquelas interações funcionarem? Como ajuda a desbloquear os momentos onde os impasses vão acontecendo? Como ajuda a dar movimento ou oxigenação fazendo perguntas? Tudo isso é observável, né? Todos esses itens Sim. são possíveis de serem observados. Eu acabei montando, a partir de experiências próprias, conhecimento e juntando de outros materiais e outros modelos, um formulário que ajuda a fazer, né? A gente tem, inclusive, tantas possibilidades aqui. O próprio IMI, o Instituto Internacional de Mediação, tem um conjunto de critérios, né, que depois podem ser utilizados pelas próprias certificações. Mas no dia a dia, da supervisão, o próprio Manual de Mediação Judicial também tem referências. Eu posso olhar e verificar. Pessoa, naqueles aspectos observáveis, que nível de proficiência ela demonstra quando eu observo? Aquele nível de proficiência é aceitável minimamente? Precisa de algum aperfeiçoamento? Está num nível muito bom ou está num nível excelente, né? Um nível, vamos dizer assim, de profissionalismo, né, muito elevado? Em que ponto que está aquela forma de conduzir cada etapa da mediação? Inclusive o encerramento, né, com acordo, sem acordo, com acordo parcial, com impasse, com remarcação. Como é que eu fecho? Como é que ele fecha? Do começo até o final, eu posso observar isso. Eu posso observar isso numa simulação, que pode fazer parte da minha seleção. E aí eu estou pegando aquele conhecimento e vou pedindo para ele colocar em prática, ou seja, eu estou testando a habilidade. E eu posso fazer isso também no que eu acho que é, vamos dizer assim, o grande calcanhar de Aquiles e vamos dizer assim, o universo de oportunidades que os tribunais têm à sua disposição, que é o estágio supervisionado. Ou seja, pode-se trabalhar também esse processo seletivo num estágio. O nome já diz, é um laboratório e, né, nos deixa muito à vontade para que aquilo seja um ponto de aperfeiçoamento, mas também um ponto de verificação. As pessoas, é interessante porque quando fala de mediação, né, a gente acha que é uma coisa só. Tem muitos modelos, né, tem muitos estilos, tem muito das pessoas também entenderem uma coisa e fazerem outra. Tem o mundo, né, vamos dizer assim, se a gente fosse estabelecer uma pesquisa, talvez a gente encontrasse mais de 30 tipos diferentes de fazer mediação. Precisa, inclusive, então, definir qual a mediação que nós estamos propondo, por exemplo, dentro de um tribunal, o que para mim é muito importante que isso seja feito, porque isso vai fazer depois reflexo no processo seletivo. O modelo mínimo, né, de trabalho, se eu saio demais, como eu costumo brincar, né, se a gente começa a usar outras notas musicais, a gente está começando a tocar outra música, né? Qual é a partitura que se coloca ali? Eu posso interpretar essa música de várias maneiras, do meu jeito, mas a música é a mesma. A partitura não sai dali. Se eu começo a tocar uma outra música completamente diferente, aí não é mais aquela, né, aquela definição. Então, isso tem a ver, né? Eu posso fazer a seleção com esses caminhos, eu posso usar simulações, eu posso usar o estágio supervisionado, né? E eu posso verificar que nível de proficiência aquelas pessoas me apresentam em termos de desempenho. Porque se eu tenho um desempenho razoável que pode ser depois aperfeiçoado ao longo do caminho, é um ponto. Se eu tenho um desempenho que não chega nem no mínimo necessário, é um outro nível de corte, né?
Então, eu diria que nessa minha primeira fala tem essas questões que podem ser observadas em conjunto aqui, que a gente pode construir, mas já tem muita coisa pronta e material para ser trabalhado nesse percurso. E deixar claro que esses materiais ou esses percursos, né, eles, uma vez definidos, com tudo que já se tem nessas verificações, nessas etapas, né, a gente consegue ter, sim, uma avaliação muito concreta, muito objetiva do desempenho das pessoas que estão ali se propondo. Né? O que, se a gente está falando de seleção, né, e está falando de desempenho esperado, principalmente dentro dos tribunais, dentro de uma perspectiva de remuneração, né, não sei em que nível que estamos falando aqui também, é muito desejável que se estabeleça de forma muito clara qual é o nível esperado e se a pessoa não tiver naquele desempenho, é natural que ela não se mantenha. Estamos falando de uma atividade, né, que eu reputo cada vez mais profissional. Então, a gente poder comparar também que o mediador realiza um trabalho profissional e se espera dele um determinado desempenho. Se aquele desempenho não é alcançado, ele pode rever a própria formação, mas é legítimo de quem, né, abre as portas para que ele realize aquele trabalho, também diga, olha, não posso mais contar com você. Marcelo, tu tocaste num ponto importante. Primeiro, eu quero te dizer assim, ó, que eu parti da questão das habilidades e tu parte das questões das competências e acho que tu estás corretíssimo nesse sentido, porque é através da observação justamente daquilo que esperamos, né, no resultado dessa mediação e a manifestação da proficiência, que tu muito bem usaste esse termo, que vai nos falar dessas habilidades e o quanto essas habilidades puderam transformar-se nas competências necessárias para a atuação. Acho essa uma coisa importante. A outra questão que tu falasses agora, que eu acho muito importante, é que nós estamos falando de profissionais. Acho que essa expressão profissional, ela precisa ser legitimada dentro da atuação do mediador e do conciliador. São profissionais que estudam, que se aprofundam e que estão ali para exercer sua função. Então, esse grau de exigência, vamos colocar essa terminologia, por exemplo, do judiciário, ela precisa também ser definida e ela precisa ter essa flexibilidade e clareza com aquele que entra, que em algum momento, se esse estágio não for atingido, é possível sim que essa pessoa não permaneça. Vamos dizer assim, nós não podemos tratar a entrada do mediador ou do conciliador com essa estabilidade permanente em que o poder público tem muito isso e traz isso da raiz, né? Mas o mediador, ele entra como um colaborador e esse colaborador, ele precisa cumprir critérios e precisa atingir determinados estágios para que ele permaneça na função, se partirmos do ponto de vista que queremos trabalhar com equipes com todas essas competências. E que para isso, lógico, envolve uma série de outras composições, que tu falaste das questões de remuneração, as questões de formação, também as questões de formação permanente, né? Então, eu achei maravilhosa essa tua fala. Desculpa fazer esse à parte, mas eu... Não, imagina, eu estou até vendo aqui que algumas manifestações aqui, o próprio João Luiz está dizendo, né, que trabalha como consultor de treinamento e desenvolvimento humano, e pressupõe, entre outras questões, a definição de um perfil comportamental dos profissionais nas empresas. Exatamente isso. E a experiência de todos vocês aqui acho que podem ajudar a montar esse aspecto. O ponto é, existem padrões, né? Já existem padrões dentro da área que podem já ser aproveitados. A gente não parte do zero, né? Já existe um perfil, já existe um ponto que já se diz, olha, nós esperamos isso. Tanto o próprio CNJ quanto outras instituições ajudam a dar esse ponto.
O aspecto eu acho muito legítimo quando vocês, eu já disse isso muitas vezes, vou repetir aqui. Eu acho que aqui no Sul, porque eu estou aqui no Sul também, estou aqui na terra de vocês, né? Eu acho que aqui vocês têm um potencial e uma capacidade de inovar que é fantástico. Eu já disse isso outras vezes, eu acho que o TJ, eu acho que as associações aqui, a própria GAMEC, vocês fazem um trabalho pioneiro, né, de partida. E vocês estão construindo, sim, um modelo de referência. Quando vocês trabalham e se desenvolvem e fazem esse esforço todo para, por exemplo, estabelecer um processo de seleção ou rever o processo de seleção e de formação, isso é um modelo para o resto do país. Não é fácil, porém já tem bastante informação, bastante material que pode ser feito. Vou dar um exemplo para vocês assim de coisas que eu fiz lá no passado, né, em 2007, 2008. Quando me deram a liberdade assim de fazer a seleção que eu queria, lá no tribunal desembargador, deram carta branca. Falei, que bom. Então, vamos fazer. E aí eu fiz uma ponte muito estreita com o RH, e o RH foi brilhante, né? Eles me ajudaram a montar uma seleção que muitos que passaram por essa seleção depois se tornaram as referências no próprio tribunal de mediação. Até porque era um processo mais longo, era um processo que exigia das pessoas, e é natural que no meio do caminho as pessoas falam, não, isso não é para mim. Elas descobrem no meio do caminho. E outras ficam chateadas, bravas, né? Falam assim, não, isso é muita exigência, é muita coisa. Tal. Olha, é uma responsabilidade muito grande quando se fecha uma porta de uma sala de mediação e deixa-se aquela pessoa com autonomia para fazer o que ela quiser. É uma responsabilidade muito grande. E ela tem que estar se sentindo segura também, né, para fazer um bom trabalho ali. Precisa chegar no acordo, ela precisa fazer um bom trabalho, conduzir as pessoas por aquele percurso. Então, na época, eu fazia uma carta, eu botava um texto e a pessoa tinha que fazer um texto sobre o texto que eu colocava. Escolhi um texto, por exemplo, de um autor, um trecho, e a pessoa, ali ela já me dava uma dimensão. Se ela já estava pesquisando, já conhece a área, ela estava como primeiro momento ali. Depois, um processo seletivo com alguns testes psicométricos, né, que estabeleciam uma verificação de alguns aspectos de personalidade que nos ajudavam a entender, né, algum tipo de comportamento. Depois a gente pegou e fez um trabalho de verificação do que era, e aí talvez o João Luiz possa verificar se isso ainda é feito, porque na época isso utilizava bastante, as coisas vão se aperfeiçoando. Você pegar um grupo de controle, né, de mediadores que são apontados pelos outros mediadores como mediadores que têm um desempenho diferenciado. A gente sabe que tem, né? Assim, a gente observa outras pessoas mediando e fala, nossa, que interessante como essa pessoa conduz tão bem essa mediação. Não uma vez, duas vezes, três vezes. Ela vai desenvolvendo uma capacidade. Então, nós sabemos que podem existir, por exemplo, um grupo de 5, 6 mediadores como referência. E aí eles fizeram isso. Né? Eu apontei, eles fizeram isso e começaram a descrever tudo que os mediadores faziam de padrão, de diferente, né, para conduzir uma mediação. Então você pode comparar, mas isso já foi feito em vários outros lugares, né? Até depois um curso. Então quem passava por essa primeira fase entrava na fase do curso e aí fazia um curso de 70 horas, teoria e prática simulada. Quem conseguia passar no curso começava o estágio. E tinha que passar no estágio também. Ou seja, o estágio era a fase onde a gente ia verificar se a pessoa tinha condições de fazer, né, de colocar em prática aquelas habilidades com a supervisão. Não era obrigada a já entrar num nível, ela era obrigada a entrar num nível de potencial. Tem potencial para fazer, tem perfil para fazer. E aí a gente avaliava toda a parte do percurso. Eu cheguei a fazer tanto isso com casos reais, quanto eu cheguei a fazer isso fora do tribunal com casos simulados.
E muitas pessoas acabaram não passando no caso simulado. Vários casos simulados. E as pessoas ficavam assim, Marcelo, é muita exigência. E algumas desistiam. As que ficavam, depois entravam em contato e falavam, ó, muito obrigado, porque agora, nos casos reais, eu tenho segurança em fazer. E hoje eu me dou conta de que a exigência que vocês faziam lá era para que a gente conseguisse ter esse desempenho aqui, no caso real. Então, só que isso dá trabalho, isso é oneroso, isso aumenta, né, o percurso. Então, pode chegar num equilíbrio em relação a essa, mas tem muitas possibilidades, sim. Uhum. Só o fato da gente estar discutindo isso aqui hoje já abre o nosso radar, né, para que a gente possa selecionar aquilo que pode funcionar. Mas é um esforço, sim. No começo se dá um esforço muito grande, mas depois você acaba tendo o resultado de pessoas, né, muito bem alinhadas com o propósito. É um esforço mútuo, né, Marcelo? Tanto daquele que se candidata e que está em busca dessa profissão, quanto aquele que faz o processo em si, que está para receber esse profissional, né? Sem dúvida. É um investimento, na verdade, né? Eu acho que eu falei demais já até, mas era para provocar aqui algumas reflexões em conjunto. Isso sempre me vem quando a gente conversa sobre esses aspectos, sobre essas 3 fases, né? Seleção inicial, um treinamento intermediário e depois casos reais com acompanhamento. Essas 3 fases, de forma geral, são as grandes fases que nos permitem avaliar o desempenho, né, daquelas pessoas e qualificar. Tem pessoas que têm perfil, mas elas não conseguiram atingir o nível mínimo. Então, o reinvestimento faz sentido. Pessoas que têm perfil e já se desenvolveram muito rapidamente com os níveis necessários e já subiram. E pessoas que a gente descobre, a própria pessoa descobre no meio do caminho que a aptidão dela, naquele momento da vida dela, não é para aquilo. Não vai dar. Ela vai fazer esforço, ela pode enfrentar problemas, ela pode gerar problemas. Então, seleção. A seleção precisa ser muito madura também. Perfeito. Você, desembargadora, se gostaria de... Boa noite a todos. Boa noite, Isabel. Quero agradecer também o convite, muito feliz em estar aqui. Uma saudação especial ao Marcelo. Tão bom ver pessoas aqui com quem algumas tive uma grata satisfação de trabalhar, muito feliz em ver a Gisela aqui. Muito querida, muitas saudades. E muito bom tê-la aqui também, porque a Gisela foi uma das primeiras formadoras, né? Uma das nossas, um dos nossos expoentes ali, do nosso trio que nós tínhamos quando iniciamos o trabalho da implantação da mediação. Aqui nós tínhamos um trio, que era a Gisela, a Liara e a Isabel. Então, nós tivemos essa grande oportunidade de trabalhar a mediação de uma forma muito qualificada. Então, eu tenho muita gratidão e muita alegria de poder rever a Gisela aqui. Sinto muita saudade daquela equipe que formou tantos mediadores. E talvez até fosse bom ouvi-la, né, Gisela? Porque a experiência que ela tem justamente nessa questão da seleção, porque nós, quando iniciamos a implantação da mediação, apesar de ter uma equipe reduzida, nós fazíamos uma seleção prévia de todos aqueles que se habilitavam a fazer os cursos do tribunal. Então, elas faziam uma entrevista prévia, ali já verificavam
se a pessoa tinha realmente o perfil, né? Claro que não era uma entrevista aprofundada, mas razoavelmente já se poderia analisar ali se aquele candidato a fazer o curso de mediação tinha as habilidades necessárias e o perfil para trabalhar como mediador. E também investíamos muito na supervisão. O trabalho de supervisão era muito bem feito, muito qualificado, e essas 3 meninas, a Gisela principalmente, que ficou muito tempo na coordenação da supervisão, percorria aí o estado inteiro para a gente poder manter um nível, a qualidade do serviço de mediação. Claro que num universo pequeno de mediadores em formação, isso era mais tranquilo, né? Agora nós temos uma outra realidade, o CNJ tem feito cursos, inclusive por EAD, quer dizer, é uma realidade diferenciada e é importante realmente trazermos ao debate esse tema, porque na medida em que se pretende, não só no âmbito do judiciário, mas trabalhar com a mediação de uma forma mais profissional, é importante sabermos, em especial, tanto no caso da mediação judicial, os tribunais saberem que tipo de mediador eles querem, mas também, por exemplo, aqui trazendo a questão da associação, eu acho que é uma preocupação bastante importante da associação, a qualificação e definir qual o perfil ideal do mediador. E importante a fala do Marcelo, porque ele tem muita experiência, além de ser um mediador atuante, ele já formou inúmeros mediadores e continua formando. Então, eu estou mais aqui na condição de espectadora do que propriamente de debatedora, porque a experiência toda que o Marcelo traz é realmente de definição. Se vamos fazer uma seleção, qual será o momento dessa seleção? E me parece que realmente o ideal seria uma seleção inicial já para perceber qual é o temperamento, qual é o perfil daquela pessoa e realmente as habilidades que ela apresenta, porque isso vai definir o futuro daquela pessoa na mediação, né? Então, o treinamento para a aquisição de competências, porque muitas coisas nós podemos aprender, e aí a pessoa tem que ter disposição para aprender, eu falo, assim, experiência própria, porque muitas competências eu aprendi fazendo os cursos de mediação, observando a atuação dos mediadores, e mesmo não podendo fazer as mediações nos processos judiciais, mas na experiência profissional de gestão, é importante que se tenham competências, tenha competências para poder trabalhar na gestão de conflitos. E muitas competências eu adquiri, eu não tinha, realmente não tinha. Então, fazendo a minha autoanálise aqui, eu via, depois que eu comecei a trabalhar mais com mediação, eu vi quanta coisa eu fazia de forma totalmente equivocada e sem competência mesmo, achando que eu estava fazendo uma grande coisa. Nas minhas audiências, principalmente nos casos de família, eu sempre conto talvez até muitos tenham ouvido, que eu achava que eu era uma excelente conciliadora, na minha distorção cognitiva a respeito das minhas competências, né? Então, eu fazia muito acordo nas ações de alimento. Ação de alimento, eu marcava ali as audiências de 15 em 15 minutos, e aquilo ali era rapidinho, já saiu com acordo, alimentos fixados, e todo mundo feliz, vários processos encerrados numa tarde, e achando que estava fazendo, assim,
melhor jurisdição do planeta, né? Até que um dia veio um cidadão lá que já tinha fixado alimentos, não pagou, já estava com até mandado de prisão, e aí eu resolvi, bom, vou chamar ele aqui de novo para ver porque não deu certo. Aí ele veio na audiência muito alterado, estava furioso, estava indignado, e aí ele dizia assim, não, mas eu fiz o acordo que a senhora me obrigou. Então, eu disse para ele, bom, aqui é cidadão, né? Nem me lembro o nome dele. Dizia, o senhor fez um acordo aqui, por que o senhor não pagou? Se o senhor mesmo que concordou em pagar aquela quantia. E aí ele dizia assim, não, mas eu fiz o acordo que a senhora me obrigou. E aquilo me deixou muito incomodado, mas como que eu lhe obriguei? O senhor não estava aqui com o seu advogado e tudo mais, fez acordo. Não, a senhora me obrigou, e aí ficou furioso, e aí a audiência ficou tumultuada. E aí dei voz de prisão para a criatura e ele ficou lá uma tarde inteira sentado na sala dos oficiais de justiça. E eu furiosa, né? Porque eu pensando, bom, mas que barbaridade isso aí, eu sou uma juíza, faço tanto acordo, tão democrático, como é que ele vem dizer que eu obriguei? E depois, tá, isso aí passou, mas agora, quando eu comecei a lidar mais com os métodos autocompositivos e conhecer as competências, as habilidades do mediador, eu me dei conta, realmente eu obrigava as pessoas a fazer acordo. Eles não tinham liberdade nenhuma de falar das suas necessidades, aí, das suas dificuldades, porque a minha técnica era muito reta e direta. Eu dizia assim para a pessoa, olha, cidadão, aqui, ó, o senhor tem um filho para sustentar, né? Eu não quero saber se o senhor ganha 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 ou se o senhor não ganha nada. Eu só quero saber o quanto disso aí o senhor vai contribuir para o seu filho. Então, ali não tinha nenhuma habilidade, nenhuma técnica, né? Nem mesmo habilidade. Se for pensar bem, né? Eu tinha uma compulsoriedade, né? O senhor tem que, não, se o senhor ganha 0, 10, 1.000, não importa. Disso aí que o senhor ganha, uma parte o senhor tem que destinar para o seu filho. Então, era só saber quanto. E aí a pessoa ali naquela, né, audiência, às vezes mais intimidado com a presença de um juiz mais autoritário, eu me achando democrática, né? Mais autoritário, ele decidia qualquer coisa. Não, então vou dar um salário mínimo. Ponto, encerrou a audiência, pronto. Só que depois ele não pagava. Então, qual era a efetividade, né, da minha negociação, entre aspas, né, da minha mediação, conciliação? Então, realmente é importante a qualificação do profissional e importante pensar isso que está sendo trazido aqui, porque não basta a gente ter boa vontade, achar que pode resolver o problema dos outros, achar que sabe conversar, sabe dialogar, tem uma boa oratória. Muito mais habilidades são necessárias para que se possa fazer uma boa condução de uma mediação. Eu queria só deixar isso para reflexão. E acho que às vezes acontece muito do mediador, o conciliador, enfim, querer impor a vontade dele, e mesmo que sutilmente, e assim empurrando os mediandos para chegar num consenso. E acho muito ruim também, e nós já estamos revisando isso aí no tribunal, o nosso ato que prevê o pagamento só quando tem acordo. Eu acho que isso impõe não é que vá interferir, talvez, mas intimamente eu acho que isso faz a diferença para o mediador. Ele saber que se ele fizer um acordo vai ter o pagamento dos honorários. Acho que lá no fundo, no inconsciente, isso também pode levar a essa condução, né? E isso não é da essência da mediação. Então, isso já, assim, só para vocês saberem, nós já estamos corrigindo, vamos tirar essa condição do recebimento pelo acordo. Uhum.
Nós temos algumas perguntas já formuladas. Eu acho que o que vocês acham? A Chayana poderia ir trazendo para nós essas perguntas. Desembargadora, se gostaria de fazer alguma colocação a mais nesse momento, ou podemos dar uma interrompida para escutar essas perguntas? Não, de minha parte está tranquila aqui. Eu estou aqui para o que for, para o que der e vier, né? Seja para conversar. Tá bom. Eu tenho mais a ouvir, na verdade, do que a falar. Ah, não sei, não. Então tá. Tudo bem, Marcelo? Podemos escutar algumas perguntas? Vamos. Eu faço coro com a desembargadora em relação a toda a história de construção do que veio sendo feito no TJ, com as equipes, e que se tem aqui, talvez, uma das pessoas com mais experiência no país na parte de formação e, sobretudo, de supervisão, o que já é o processo seletivo em si muito forte, que é a Gisela. A Gisela tem aí toda uma bagagem gigantesca desse trabalho, né, do dia a dia, né, do dia a dia. Tem que ter muita paciência, tem que ter muita determinação, né, desembargadora, para poder formar uma turma, 2 turmas, 3 turmas, 10 turmas, 20, e aí esse é um percurso, né? Tem que ter muita paixão, muita vontade de ver aquelas pessoas, porque é tudo, né? Educação, é a base para se ter a continuidade e a sustentabilidade de qualquer programa. Quando a gente fala de mediação, nós estamos falando de mediadores, né? Mediador atuando de forma com bom desempenho, né? De uma forma com uma competência efetiva, o programa dá certo. Todo o restante pode estar perdido, mas se o mediador estiver bem formado, o contrário também acontece. Eu posso ter salas muito bem montadas, eu posso ter níveis de atendimento também, processos muito bem desenhados e muito bem trabalhados, eu posso ter até recursos financeiros suficientes para trabalhar. Se eu não tenho mediadores bem formados, todo o meu projeto está prejudicado. Então, é um percurso. A prioridade sempre é o preparo técnico do mediador, né? É como se a gente estivesse falando de médicos também, né? Muitas vezes você tem hospitais fantásticos, mas aqueles médicos que estão lá não estão bem formados, o resultado é nítido, né? As pessoas não têm aquilo que elas foram buscar, né? Aquela ajuda, aquela possibilidade. Então, eu acho que tem-se a oportunidade, sim, de contar com pessoas. Vocês têm aqui pessoas fantásticas. A Gisela tem um background, um percurso gigantesco junto com a Liara, com a Isabel, né, também, que já ajudaram bastante nesse processo. Eu tive o privilégio de ser supervisionada pela Gisela, pela Isabel e pela Liara. Então, privilégio mesmo, viu? É um privilégio. Eu também tive privilégio, então deixa eu falar, também tive o privilégio de ser a Gisela, né, como minha orientadora, né, no primeiro momento. Eu acho assim que seria bem importante a Gisela trazer um pouquinho do conhecimento dela, até para, né, falasse um pouco, que é a saudade também, né, saudade de ouvir. Muita. Saudade dói. Ai, gente, saudade dói muito. É verdade. O que eu posso falar um pouquinho para vocês? Primeiro, agradecer todas essas deferências que vocês estão fazendo, porque eu estou afastada, né, há algum tempo do tribunal, mas sempre estive, de algum jeito, conectada e com a mediação eternamente, né? Eu quero agradecer muito à desembargadora Vanderlei, porque se não fosse a desembargadora Vanderlei, toda a trajetória que a gente construiu não teria sido possível. Porque dentro de um tribunal, a gente sabe a importância digamos assim, da aceitação desse trabalho, que é um trabalho completamente diferente do que o Poder Judiciário está acostumado a fazer, né? O Poder Judiciário trabalha com litígio, e se não fosse a sensibilidade
não só da desembargadora Vanderlei, vocês desculpem a minha garganta que não está legal, mas também da desembargadora Genacéia, nós hoje não teríamos o que nós construímos, né? Esse caminho todo e com a participação efetiva do Marcelo, porque, de fato, para mim, o Marcelo foi o meu mestre, né? Então, assim, eu estou falando com o meu mestre, com quem eu aprendi a fazer mediação, que foi a pessoa que mais sensivelmente conseguiu me mostrar os caminhos, né? Para também o desenvolvimento das minhas habilidades, das minhas competências, que eu já vinha, né, há alguns anos trabalhando, mas dentro da mediação judicial ele foi fundamental, assim, e até hoje, né? A gente já trabalhou junto em outras esferas e eu gostei muito, gosto muito e sinto muita saudade desse trabalho. Mas realmente, o que vocês estão falando é uma das coisas que sempre foi a minha maior preocupação, tanto que eu coordenava exatamente a supervisão, né? A plataforma do EAD, eu viajava pelo Sejusc no interior do estado, eu supervisionava mediadores, eu fazia todo um trabalho com reuniões, e nós não podemos esquecer das nossas lindas oficinas de formação continuada, que eram fantásticas e que agregavam muito conhecimento para os mediadores e traziam também essa possibilidade de autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidades, de competências. E eu estou aqui de novo, né? Sempre acompanhando vocês de alguma forma. Estou realizando algumas supervisões solicitadas pelo Sejusc Poa e pelo Sejusc do Partenon, fazendo as supervisões online, e a pandemia, de fato, trouxe muitos impedimentos, mas esse novo formato de trabalhar, ele nos traz bastante, digamos assim, possibilidades, né? Não é o ideal, na minha concepção, estar junto, olho no olho é muito melhor, mas esse formato ele nos ajuda a qualificar também, a conversar, a pensar, porque a fala nesse formato online, ela fica mais, digamos assim, em evidência, né? A maneira como tu te coloca, a forma como tu coloca as palavras e vai, enfim, desenvolvendo todos os procedimentos da mediação, fica bastante em evidência. E eu estou aqui tentando auxiliar os mediadores nesse caminho para que essa qualificação seja real. Porque quando a gente pensa em remuneração, a gente pensa também em qualificação, né? Então, remunerar os mediadores também requer que estes mediadores sejam qualificados, para que recebam efetivamente uma remuneração adequada. Exato. Né? Então, eu acho que era isso que eu tinha que falar, não vou atrapalhar. Gisela, o Marcelo. Gisela, fica um convite da HMEC para nós revermos, eu já digo revermos porque algumas coisas do projeto, do pré-projeto que fizemos de processo seletivo, com certeza será muito agregado com as informações do Marcelo, com a fala do Marcelo, com a fala da desembargadora. Então, acho que seria muito positivo, Gisela, se tu integrasse esse trabalho conosco, que pudéssemos entregar para o judiciário um trabalho bacana, assim. Estarei com vocês. Eu só queria recordar que a Liara, a Isabel e eu, o trio, né, que eu tenho muita saudade das minhas amigas, a gente se fala, mas assim, né, online. Mas, enfim, nós pensávamos em fazer esta seleção através de um RH, onde houvesse um teste, né, um teste psicológico, até para
poder verificar o perfil das pessoas, né, que estavam querendo se tornar profissionais da mediação. Isso é muito importante, né? Eu me recordo que quando eu entrei na faculdade de serviço social, eu realizei um teste psicotécnico para poder fazer parte da universidade. E, enfim, eu acho que isso poderia ser pensado também. Uma forma de poder selecionar perfis de personalidade, enfim, que pudessem efetivamente agregar e não trazer mais dificuldades, né? Para que a mediação possa realmente alavancar com qualidade e competência, que é o que a gente deseja. Eu tirei da fala do Marcelo, achei muito interessante essa composição de um processo seletivo feito ao longo de etapas, né? Exato. E com essa consciência de que em determinada etapa, ou o próprio mediador ou conciliador vai chegar, olha, para mim não dá para mim, né? Ou então os próprios supervisores, né, podem concluir que naquele momento realmente não deu para ir além disso. Ou então eu penso também, pelo que eu tenho visto, né, no geral, as pessoas têm uma excelente, digamos assim, sensibilidade às vezes às coisas, e elas têm um desejo enorme de poder realizar aquele trabalho, elas têm boas intenções, certo? Mas elas estão urgentemente de um realinhamento dentro do que se exige em uma formação para mediadores judiciais. Então, isso é uma coisa que tem me preocupado. Eu me recordo que o meu último projeto dentro do judiciário era exatamente o projeto de supervisão com os supervisores formados que nós já tínhamos, trabalhando todas essas situações com eles e capacitando esses supervisores cada vez mais para que eles também pudessem auxiliar nesse desenvolvimento de todos os mediadores que vinham ali para a sua formação. Uhum. Okay. Aceito o convite, tá? Tá ótimo. Obrigada, gente. Tá bom. Obrigada, Gisela. Chay, então vamos lá, Chay? Sim. Tem a primeira pergunta aqui, é do Luiz Henrique Carrasco Tavares. Quais seriam os principais aspectos a serem identificados no perfil do mediador conciliador? Luiz Henrique, essa pergunta seria tanto para o Marcelo como para a desembargadora, ou tu gostarias de dirigir alguém? Tanto faz. Para os dois, tá bem. Ou seja, o que se espera, né? Tá bem. Bom, posso claro. Tem muita coisa envolvida aqui. Posso dar algumas perspectivas. Até porque a gente pode falar em aspectos técnicos, bem objetivos, e também em aspectos subjetivos, que tem a ver com aptidão e tem a ver também como que... E aí esse é o principal ponto que eu acho, né, e é mais difícil de perceber isso depois, que é como que o mediador, de forma geral, ele vai reproduzir ele vai reproduzir na condução das suas mediações, em regra, a mesma forma como ele conduz a própria vida, nos seus conflitos. A maneira dele lidar com a forma dele resolver as suas diferenças com outras pessoas é reproduzida depois na maneira dele lidar com outras pessoas, ajudando essas pessoas a lidarem com as suas diferenças. Então, isso é uma predisposição, vamos dizer assim. Isso gera nele curiosidade, gera nele esforço, determinação para aprendizado contínuo. À medida que ele vai descobrindo como fazer isso na própria vida, depois ele vai descobrindo como fazer isso
na condução de processos, né? Então, eu diria assim, o ponto de partida, Luiz, para mim, na minha forma de ver, o que eu tenho visto, tá? E na minha experiência própria, o ponto de partida é entender muito detidamente, com profundidade, o processo de negociação. Um processo de negociação construtiva, uma negociação baseada em interesses, colaborativa, integrativa, né? Que leve em consideração os interesses de ambos os lados. No entanto, de partida, existe um grande gap na formação dos mediadores no Brasil. Né? A grande maioria dos mediadores não tem a formação sólida em negociação. Então, quando você tem a intervenção de uma terceira pessoa, né, que é convidada, aceita pelas partes para ajudá-las a resolver uma situação conflitiva, essa pessoa, em regra, né, é desejável que ela tenha esse mapa já na cabeça dela. E eu estou sendo chamado para ajudar 2 ou mais pessoas a negociarem entre si. Eu não vou negociar por elas, porém eu vou ajudar a reorganizar o processo negocial de maneira que elas consigam conduzir uma interação que seja favorável para um resultado que faça sentido para elas. Então, se eu entendo bem dos aspectos, dos elementos que compõem esse mapa, eu consigo visualizar, eu consigo fazer um diagnóstico, consigo visualizar aonde está, né, onde estão os aspectos que estão impedindo que aquelas pessoas desenvolvam um processo produtivo de tomada de decisão, de resolução de um problema, de resolução de um conflito. Então, de partida, é como que um mediador se coloca em relação à sua formação, seu conhecimento e sua capacidade de aplicação na prática de negociações. Como que eu faço isso na minha própria vida. Depois ajudar outras pessoas. Em regra, e hoje, assim, é cada vez mais sinalizado isso, inclusive nas discussões globais, né? Alinhar o conhecimento sobre negociação com a mediação. Hoje, de forma geral, existem alguns desalinhamentos, não é só no Brasil, fora também, mas é como se fosse assim, de base, de partida, se não se conhece bem negociação, dificilmente a gente tem uma formação em mediação sólida. Então, a gente está falando aqui de competências gerais, né? Eu vou compartilhar rapidamente aqui, Luiz, uma tela com vocês, que essa tela me ajudou muito, né, a entender, esse modelo me ajudou muito a entender como é que a gente pode fazer um percurso de conhecimento sobre, né? Então, tá vendo? A gente tem aqui 6 âmbitos de competência, né? É um austríaco especialista, o Glessel, né? Ele fala de 6 âmbitos de competência em mediação, né? E nós temos esses 6 âmbitos vistos dessa maneira, tá vendo? Um âmbito de competência pessoal, que tem a ver muito com autoconhecimento, né? Como é que eu me desenvolvo em relação às minhas forças e às minhas fraquezas? O meu conhecimento sobre mim mesmo, né? O meu aspecto emocional, como é que eu vivencio os meus conflitos, como é que eu lido com as minhas negociações, com as minhas diferenças, com os meus medos, com as minhas forças, com as minhas fraquezas, etc. Como é que eu vou me desenvolvendo também nesse processo de autoconhecimento e depois isso me gera uma base, né, um pilar para atuar como mediador, para ajudar outras pessoas a resolverem seus conflitos. Uma competência social que tem a ver com as habilidades de comunicação e habilidades sociais, né? Como é que eu lido com as pessoas? Como é que é o meu nível de sociabilidade? Como é que eu escuto? Como é que eu falo? Como é que eu desenvolvo, né, as interações? Como é que eu estabeleço o rapport? Como que eu gero compreensão quando eu falo? Como que eu me coloco como um ouvinte, né, efetivo? Como é que eu
gero essa necessidade de abrir um canal de empatia e assim por diante. E aí a competência metodológica, tá vendo? Que é uma delas, não é a principal aqui, é uma delas, que tem a ver exatamente com conhecimento sobre negociação, conhecimento sobre condução de uma mediação, como é que eu começo a mediação, como é que eu gero uma atmosfera positiva para que as pessoas se sintam à vontade para trazer as suas narrativas, a sua história, como é que eu ajudo as pessoas a perceberem numa terceira história onde está o aspecto geral e onde estão os pontos de divergência, como é que aqueles pontos de divergência se transformam numa agenda, como é que aquela agenda é trabalhada com aquelas pessoas, negociada do ponto de vista de pensar em opções e chegar em possíveis convergências, tá vendo? É tudo metodologia aqui, aplicada, técnica. Depois, competência temática. Se eu estou, por exemplo, atuando na área civil, se eu estou efetivamente querendo atuar mais na área de família, eu preciso conhecer os contornos do tema para qual eu estou querendo me desenvolver ou estou atuando. E aí entra a competência sobre sistemas e a parte contextual. Tudo isso aqui é vamos dizer assim, um mosaico que pode ser levado em consideração na hora de estabelecer um perfil. Uma outra forma de ver é o que se percebe como desejável, vamos dizer assim, em relação ao perfil do mediador. E aí, assim, pega autores que eu vou mostrar para vocês, são autores de 40 anos de estrada, no mínimo, né? Estamos falando do Stuhlberg e da Leila Love, estamos falando de pesquisas que foram feitas em relação a esse aspecto, e estamos falando de outros dois autores aqui, que são mediadores, e que são responsáveis, que é na parte final que eu apresento aqui, que são responsáveis por publicações que são as publicações mais lidas por quem está se formando em mediação, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E aí é engraçado porque quando a gente olha para algumas delas, já vou avisando vocês aqui, vocês já conhecem, mas aqueles que vão ver pela primeira vez, eu falo assim, mas eles mesmos falam, gente, isso aqui, quando a gente coloca, as pessoas têm aquela sensação de que a gente está querendo selecionar um santo, não um mediador, né? Mas em algum nível aquelas competências precisam ser observadas e estabelecidas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma apresentação que eu fiz sobre o mindset do mediador, né, que converge também um pouco sobre essas qualidades pessoais. Por exemplo, a Ellen Collins, ela fez um estudo para verificar 12 estudos que eram feitos na época que ela fez, quais eram essas qualidades pessoais. Talvez aqui, Isabel, que você estava remetendo a habilidades, eu estou chamando de qualidades pessoais aqui, né, que são desejáveis. E esse estudo, ela faz uma revisão bibliográfica sobre esses estudos, o que eles são mais citados, quais são qualidades pessoais mais citadas nesses estudos aqui, né? Deixa eu mudar aqui para que fica, já está. Então, por exemplo, né, os primeiros que saíram nos 10 mais citados de todos os estudos, né? E a gente tem aqui, ó, empatia, autenticidade, pensamento multivalente, neutralidade, intuição, presença, talento natural, curiosidade, inteligência emocional e valorizar o que é trazido pelas partes. Cada um desses tem a sua explicação, a sua vertente e a sua trilha de conhecimento para ser desenvolvido. Por exemplo, se a gente pega só esses três aqui, empatia, autenticidade, pensamento multivalente, se estabelece o que quer dizer, tá vendo? Se eu já faço isso no meu dia a dia, se eu já tenho a propensão em, e depois aprendendo as técnicas, percebo que com aquela ferramenta eu consigo realizar a empatia, por exemplo, mas antes das técnicas, eu já tenho que ter um interesse, a curiosidade natural minha como pessoa de querer entrar no mundo de alguém, de querer conhecer a perspectiva pelos olhos daquela pessoa, né? E, claro, depois tem as técnicas para se fazer isso, mas antes eu tenho que ter a propensão. A própria autenticidade, né? Como o comportamento de um mediador pode ter um grande valor na modelagem de um comportamento adequado para as partes, porque as partes se modelam também na forma como o mediador fala, na forma como ele conduz, na forma como ele ouve, na forma como ele se porta, né? Ele passa a ser uma referência na mediação
daquilo que ele está propondo para que as pessoas realizem. E autenticidade aqui, né? Continuando, né? Um pouco mais sobre esses aspectos. Pensamento multivalente. O processo de mediação é altamente complexo, na medida, está faltando um D aqui, em que o mediador deve administrar uma matriz intrincada de problemas psicológicos, dinâmicas de negociação, problemas de comunicação, sutilezas de inflexão e linguagem corporal, barreiras de gênero, cultura, raça e classe e desentendimento sobre questões legais e os fatos que deram origem à disputa. Olha só, a gente está falando, sim, de um pensamento multivalente. O mediador tem que ter essa capacidade de navegar, né, entre esses contextos também, sabendo que tudo aquilo faz parte daquele contexto. Mas, depois, o próprio Stuhlberg e a Leila Love, que eu comentava com vocês aqui, nessa obra, né, eles trazem as qualidades pessoais desejáveis em um mediador. Olha que a gente está falando de qualidades pessoais, que depois são trabalhadas nos aspectos técnicos, né? Então, a gente pode até classificar como as atitudes necessárias de base, de fundo, né? E aqui, de novo, não são poucas, né? Olha só, neutro, objetivo, empático, flexível, persuasivo, imaginativo, respeitado, paciente, confiável, otimista, perseverante, honesto, senso de humor, cético, ouvinte, efetivo, articulado, inteligência, imparcial. Cada um desses tem uma explicação, cada um desses a gente pode fazer as conexões e cada um ponto desses aqui depois é trabalhado para fazer a ponte com o tipo de ferramenta que pode se ligar a essa qualidade pessoal desejável. Vamos pegar 3 delas, por exemplo, se a gente estivesse no processo seletivo. Ó. Paciente, otimista, persuasivo. Se eu fosse usar só esses 3, eu já poderia montar um aspecto de verificação de seleção, de dinâmicas para uma seleção, onde se poderia testar essas questões aqui. A forma da pessoa ouvir mostra se ele é paciente, a forma da pessoa falar, dela construir um raciocínio junto com a outra, dela reorganizar as frases, resumir, reenquadrar, tudo isso demonstra a capacidade dela de verificação de como aquele contexto vai ser trabalhado. Eu já vi muitos mediadores que acabavam ficando muito impacientes com as pessoas contando as suas narrativas, voltando num ponto, estabelecendo, com preguiça de fazer resumo, reenquadramento e querendo fechar logo um acordo, ou seja, resolver logo aquela situação. E aí tem vários aspectos aqui, né? Tanto do paciente quanto o otimista. Né? O mediador, por definição, por necessidade, ele é um otimista, porque ele sempre entende que é possível uma convergência. Nós é que não reorganizamos ainda o processo de uma forma que isso possa ser percebido pelas pessoas. E aí, como se ele acreditasse até os 47 do segundo tempo que é possível virar o jogo. Então, ele é um otimista por natureza, não de forma ingênua, mas sim com a identificação de que é possível, sim, caminhos para chegar lá. Paciente, né, que a gente falou aqui, é como se todo mundo pudesse perder a paciência dentro da sala, o mediador inclusive, mas ele precisa ser o último a perder essa paciência. Persuasivo também tem um aspecto aqui interessante da gente conversar, porque é o persuasivo de acordo com uma metodologia de negociação específica para que isso funcione bem. E aqui outros 2 autores, né, o Douglas Frankel e o James Stark, que falam sobre 4 grandes áreas, e aí eu talvez possa ser um pouco mais objetivo com você aqui agora, Luiz, que possuem boas habilidades de comunicação, são diagnosticadores habilidosos, sabem estabelecer um clima no qual a solução criativa de problemas e a negociação podem ocorrer e são persuasivos. Cada grande área dessa aqui tem um conjunto enorme de ferramentas de formação, de aspectos formativos que podem ser trabalhados nos mediadores. Tudo isso para conduzir as mediações. Então, é como se, quando a gente fala, eu vou juntar a sua consideração com uma outra que foi colocada aqui, que é os caminhos, né, para trilhar para o reconhecimento de uma profissão de mediador. Um deles é saber, de cara, que a formação de um mediador, vamos dizer assim, se a gente fosse comparar com outras profissões, né,
Quanto tempo leva, em termos de horas, para você considerar que uma pessoa pode receber um diploma numa graduação, por exemplo, né? Vamos falar de 3 anos, vamos falar de 4 anos, vamos falar de mais de 1000 horas. Então, é aquela história. Quando se fala de uma profissão, a gente está falando de alguém que vai fazer um percurso extenso, vai trabalhar todos esses aspectos, né, em um nível mínimo. Agora, se a gente está falando de uma seleção mínima para um tribunal poder atuar no dia a dia das suas demandas, né, também pode se estabelecer um período mínimo, né, de teoria e prática simulada e de estágio supervisionado, que hoje já é definido, por exemplo, pelo próprio CNJ. Então, enquanto a gente não tem aí uma pessoa que passou por pelo menos 100 horas de formação, a gente, né, ainda não teria a segurança suficiente para chegar e certificar essa pessoa e falar pronto para começar. Muitos que estão aqui têm mais de 1000 horas, né, 2000 horas, 3000 horas de trabalho. Eu acho que boa parte do que se está se fazendo aqui é verificar quais são as competências que vocês podem reunir para vocês estabelecerem também juntos, né, um percurso mínimo, um intermediário e um percurso já mais avançado de trabalho. Mas o cartão, o bilhete de entrada são aquelas 3 primeiras, né? Aquele é o bilhete de entrada, aquilo ali tem que estar minimamente trabalhado nas competências que a gente viu aqui no modelo do Gressel, né? As competências pessoais, as competências sociais e as competências metodológicas. As sociais e as metodológicas têm muita ferramenta e muita forma objetiva de se observar. As pessoais tem muito a ver com a atitude, que a gente estava falando aqui, as propensões, as aptidões, né? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que têm muita tranquilidade em ver dubiedades na frente dela. Uma pessoa conta uma história, a outra conta outra história totalmente diferente. E a pessoa fala, ok, é assim que as coisas funcionam. Cada um tem uma história. Agora a gente vai trabalhar para ver como é que a gente resolve os pontos de divergência dessas histórias que são importantes para essas pessoas. Outras pessoas que, quando começam a ver dubiedade na frente, começam a ter dor de barriga. Uma pessoa conta uma história, a outra conta outra história e fala assim, gente, não é possível. Alguém está mentindo aqui. A pessoa começa a ficar irritada e ela começa a ficar incomodada com a situação conflitiva, né, Gisela? Tem muita situação assim, né? As pessoas ficam, meu Deus do céu, as pessoas não estão entendendo. O que vai acontecer aqui? Não é possível, porque as pessoas ficam incomodadas e elas precisam verificar qual é o estofo delas, né? Qual é o nível de resiliência e tal. E eu vejo, do dia a dia. Eu vejo, Marcelo, tenho visto isso, a grande dificuldade de poder usar as ferramentas, de recontextualizar, de elaborar uma pauta que seja minimamente aproximativa, que aproxime ambos, né, na resolução do conflito, dificuldade de elaborar um resumo, que seja efetivamente aquilo que vá te colocar a caminho, né, de começar o trabalho, porque é aí que começa o trabalho. E aí tem muito da paciência, tem muito que a gente estava vendo aqui. Isso tudo são questões que na própria vida, do dia a dia dela, ela já não faz, ou ela tem dificuldade de fazer. E depois se revela nos treinamentos, se revela numa supervisão, se revela no dia a dia. Então dá para a gente fazer também, ajudar as pessoas, por isso que eu falei desde o início, né? O processo de seleção é um processo via de mão dupla, né? Quem está selecionando e quem está sendo selecionado. Quem está sendo selecionado precisa saber onde está entrando, né? O que vai ser exigido dele. E aí ele pode dizer, realmente, eu tenho, né? Eu tenho sim vocação, eu tenho perfil. Eu preciso agora me qualificar cada vez mais. E é isso que se faz. As empresas também treinam assim, né? O João está aqui, o Luiz também. As pessoas pegam os trainees. Quem são os trainees? Não são quem já sabe,
né? São quem tem potencial para serem desenvolvidos. Eles querem saber se as pessoas têm capacidade, vontade para crescer, têm perfil para aquela atividade. Acho que esse é o primeiro passo. Depois, a gente pode ir desenvolvendo. Agora, você vê que a formação é extensa, né, do currículo. Porém, essa parte inicial, dessas 100 horas, né, não é complicado de você perceber quem já tem, né, perfil, quem já pode, né, conduzir uma mediação, na medida em que ela também tem paciência para esperar o outro falar. Eu conheço pessoas que estão conversando com a pessoa e ela completa suas frases, né? Está falando, ela termina a frase que você está falando. E aí, quando na mediação, não deixa de ser diferente. A pessoa fica ansiosa. Alguém está falando e ela está tentando já terminar a frase da outra. Ela está reproduzindo um comportamento que ela já faz na própria vida. Então, esses alinhamentos são importantes. Como que a pessoa se coloca. E tem treinamentos para fazer isso, tem dinâmicas, vocês fazem várias aí, assim, dá para montar uma seleção onde as pessoas podem se testar. Eu fiz isso uma vez lá no Tribunal de Justiça. Era um curso preparatório, era um curso de 8 horas, eram 2 dias ou um dia inteiro, onde a gente fazia uma primeira etapa. Nessa primeira etapa, muita gente já sinalizava excelente perfil e outras pessoas já demonstravam dificuldade. Alguns exercícios que ficavam claros, que as pessoas tinham um pouco de dificuldade. Nesse primeiro momento, a gente já fazia uma primeira conversa. E aí a gente ia fazendo a seleção progressivamente. Eu acho que uma seleção progressiva é sempre muito prudente, né? E deixar os critérios claros. Tem muitos critérios que já estão prontos, que ficam claros. Olha, vai ser exigido de você, no mínimo, isso aqui, né? Então, nos mostre, nos ajude a verificar se você consegue nos demonstrar esse desempenho, né? Em simulações já dá para fazer. Eu iria muito pelas simulações. Nas simulações dá para ver muito como as pessoas já conduzem. Muitas certificações, a própria certificação de CFML, certificações internacionais são feitas com simulações. Simulações bem feitas, bem montadas, bem trabalhadas. É ali que as pessoas, aqui no online mesmo, dá para fazer. Eu recentemente fiz um curso para a PGE do Paraná, onde era uma fase onde eles estavam realmente formando os mediadores já. E a gente fez várias simulações online aqui, e ali funcionava muito bem em termos de treinamento, né? As pessoas sentiam na pele mesmo a simulação, como conduzir, né? Se atrapalhavam, e aí se percebiam, voltavam, faziam, mas assim, vivenciando quase que real, né? A situação real mesmo, levando muito a sério aquilo. Então dá para fazer, agora no online, talvez vocês tenham assim, a gente foi forçado, né? Por um lado, isso é muito bom, porque o que tinha de resistência caiu assim, na marra, né? Mas isso, mas não, agora não tem mais. Agora ou é assim ou não é. Então está todo mundo entrando e fazendo, né? Então aquilo que era resistência sem ter testado, já entrou na água, falou, vai, entra aí, não vai, está gelada, está quente, você vai saber na hora que entrar. O cara não queria entrar porque falava, não sei, está meio gelada, pode ser que não, entra, agora entra e bate o braço. Então eu acho que aqui a gente vai ter que levar em consideração, estamos falando de um estado inteiro. Dá para treinar muita gente no online, sem sair de casa, diminuindo recursos de todo mundo. Talvez vocês consigam acelerar em 2 anos, em 1 ano, o que vocês levariam 5 para fazer, né, em termos de formação, de seleção, de uma série de coisas. Então, eu montaria também essa seleção com uma vertente um olhar muito forte na pegada do online. O que está acontecendo agora, né? Dá para fazer, dá para acelerar, e eu diria que a perda em termos do físico existe,
mas ela não é tão significativa que prejudica ou que tem um impacto no resultado final do treinamento. Assim, faca e o queijo na mão. 90% foco no online, nos treinamentos online, nas seleções online, dá para fazer. E é o que a Gisela falou também, no online dá para perceber outras coisas, às vezes, que não se perceberia no próprio treinamento direto. Então, tem vantagens e desvantagens, mas boa parte das certificações estão sendo todas transpostas para o online, dos treinamentos estão todos sendo transpostos para o online. Eu fiz, por exemplo, esse ano eu fiz 7 turmas de negociação, workshops curtos, né? Onde tinham simulações curtas até, mas tinham. E funcionou muito bem. A experiência está sendo assim, cursos de negociação e mediação em company, onde as pessoas estavam aqui fazendo aqui as simulações, né? Eles também tiveram várias experiências fazendo outros lugares. Está funcionando bem. Então, talvez aqui vocês consigam até acelerar o processo, né, de formação inicial, formação continuada e também o trabalho de seleção. Levando em consideração, tem alguns aspectos positivos aqui em relação, por exemplo, o observador ou supervisor não aparecer na tela. A pessoa sabe que ele está lá, né? Porém, às vezes, uns podem não aparecer, outros podem aparecer, depende do combinado que vai ser feito. Mas você pode ter, né, uma facilidade de supervisionar o que você teria que se mobilizar fisicamente, talvez agora você consiga se multiplicar. E uma coisa que não tinha antes, e que eu diria para vocês que para a seleção pode ser fundamental, e eu estou lembrando agora, conversando com vocês, pegando das competições de negociação e de mediação. Dos meetings. E que agora pode ser gravado, né? Então você pode fazer uma simulação, grava, facilidade de gravar é gigantesca, e depois você repassa e conversa junto com a pessoa. Fala, ó, aqui, nesse momento, tá vendo como é que você conduziu, né? O que você acha que aconteceu, o que poderia ter sido feito de outra forma? A pessoa vai se dando conta, você vai ajudando, vai percebendo. Ou o contrário, né? Olha só, vamos ver exatamente esse momento onde as partes trazem um ponto e se bloqueiam. Olha o tipo de pergunta que você fez e o efeito que teve para se desbloquear e seguir em frente na mediação. A pessoa olha e fala, pô, legal, realmente, não tinha me dado conta, mas... E aí a pessoa começa a perceber aquilo que está funcionando, aquilo que precisa mexer, aquilo que precisa mudar com gravações. Muito bom. E o pessoal tem bastante dificuldade de fazer perguntas, né? Como fazer as perguntas? Em que momento entrar e fazer a pergunta? Então, eu já assisti algumas mediações online onde as pessoas falam e não se faz perguntas. Só se ouve. E isso acaba não trazendo nenhuma mudança. Sabe uma coisa que faz pensar. Pode funcionar muito, assim, eu estou falando para vocês, assim, não testei isso na prática porque eu não estou nos tribunais agora fazendo supervisão, tá? Estou fazendo muito curso em company e com simulações. Porém, em algumas simulações, eu vou acompanhando aqui, né? As pessoas estão me vendo, eu estou acompanhando. Então, vamos imaginar que a Chayana está fazendo lá como mediadora junto com o Luiz. Então, os dois lá e tem as partes aqui realizando o seu papel, a Chayana e o Luiz estão conduzindo. E eu estou aqui observando, como supervisor, né? Falo, não dou uma palavra, não entro, não faço nada. No entanto, a Chayana está ali, em um dado momento, e ouvindo as pessoas falando, ela fez uma pergunta, por exemplo, fechada. Aí ela fez uma outra pergunta fechada. Você não acha que, né? Será que, né? E aí são todas perguntas fechadas, começando fechadas. E eu estou aqui, foi o que eu fiz em vários, né? E funcionou bem. Eu mando no inbox para a Chayana. Chayana,
Procura fazer perguntas mais abertas. Procura utilizar como ou o que, quando você for fazer a pergunta, para eles trazerem mais informação. A Chayana olha lá e, naquele exato momento, ela tem a possibilidade já de ir mexendo. E foi o que eu ia fazendo, né? Eu faço isso nas pesquisas, e as pessoas vão lendo. Sim. E aí eu me lembro até hoje que foi recente, num outro órgão aqui, a pessoa estava fazendo, conduzindo, e ela deu uma acertada assim, tão boa na hora que ela foi falar uma coisa e conduzir, ela fez um resumo muito bom e dali deu uma outra perspectiva. E é a mesma coisa, tanto um ponto de correção, né, de ajuda para corrigir, quanto um ponto fala, excelente resumo, fulano de tal. Vejam que eles estão agora pensando por uma outra perspectiva a partir do que você trouxe para a mesa, a forma como você reformulou. E aí fui trabalhando com ela a mediação inteira. Tanto os aspectos que precisavam mexer, quanto os aspectos que precisavam reforçar, e aí ela foi. Então tem uma vantagem muito grande aqui, de vocês poderem utilizar outras metodologias, outros trabalhos para conduzir. Então, tem vantagens e desvantagens, mas eu acho que a gente pode aproveitar e potencializar. Tem um texto que eu queria deixar aqui para vocês no chat também, com um link, vocês já conhecem, só para reforçar, porque me lembrei dele. Tem outros que podem ser atualizados também. Esse é um texto já antigo, mas ele é tão bem feito que ele fica temporal quase, né? Que é um texto do Stulberg. Esse aqui é do Stulberg com a Ruth Montgomery. Chama Requisitos de Planejamento para Programas de Formação de Mediadores. E ele fala, ele está em português, e ele fala exatamente dessas 3 fases que a gente comentou aqui. É claro que ele vai citar, estou colocando aqui o link para vocês, ó. Ele vai citar, claro, uma referência de uma formação de mediadores dentro da área de mediação comunitária, mas quando vocês leem, vocês veem que dá para utilizar em qualquer área, né? Faz muito sentido para qualquer área. E esse texto eu gosto muito porque ele dá exatamente essa perspectiva desse processo em 3 etapas, né? A importância da seleção, a importância de uma espécie de treinamento intermediário ou seminário para colocar as pessoas para trabalhar as habilidades e depois os casos reais e o acompanhamento disso. Muito bom. E aí eu diria para vocês assim também que nós estamos assim falando de uma atividade relativamente nova em termos de profissão, em termos de institucionais, né? Tem muita coisa para ser desenvolvida. Muita coisa. Então, só o fato todo o percurso da negociação, do conhecimentos mais aprofundados sobre negociação já é um aspecto de formação adicional. Todo o percurso da psicologia aplicada, né, ao comportamento do ser humano quando ele está em conflito também, e também das neurociências, né, e das ciências comportamentais. Tem muita coisa aqui que pode ajudar o mediador, o profissional de resolução de conflitos, a acrescentar na sua formação. Ótimo. Tem mais 2 perguntas. Eu acho que vamos não sacrificar tanto os palestrantes, né? Já é 8h14, já passamos do nosso horário, né? Mas está excelente, gente. Tem só uma questão aqui que eu acho que seria bom para todos, né? A Dilian, ela pediu se o Girardi pode compartilhar com a gente bibliografias, se bem que já foi compartilhado, né? Mas se tiver mais algum material. Eu vou colocar para vocês aqui também o link. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vou mandar o link para a Isabel, e aí pode compartilhar no grupo o link sobre essa live que eu fiz falando sobre o mindset do mediador. Assim, como o mindset do mediador pode ajudar nas negociações, nas nossas negociações do dia a dia, né? E ali tem essas bibliografias todas que eu citei
aqui em termos de modelos, né? E também esses slides que eu passei aqui do Glassel, para vocês pesquisarem, tem muita coisa ali que pode ajudar em termos de bibliografia, né? de autores e assim por diante. Uhum. Eu usaria muito da experiência de vocês também. Tudo que vocês já fizeram, já construíram, sabe? Isso é muito rico. Tudo que vocês já fizeram. E resgatar aquilo que deu certo. Que vocês fizeram e deu muito certo. Eu acho que vocês foram muito seletivos em termos, né, principalmente quando vocês construíram desde o início os programas aqui no Rio Grande do Sul. Vocês faziam questão de coisas importantes que depois foram abandonadas. Eu acho que resgatar esses aspectos fundamentais de base, que são universais e atemporais. Não abrir mão de uma boa supervisão, não abrir mão de uma primeira formação de base inicial muito importante. E eu acho que uma coisa que nós acabamos não aproveitando tanto, que é a riqueza que os tribunais oferecem em termos de experiência. Não tem isso em lugar nenhum. Nenhum. Não tem atividade privada que não está aquecida ainda, né? A atividade privada que está começando a ganhar um pouco de aquecimento, um pouco maior, são casos muito corriqueiros, né? E de resolução de problemas muito restritos, como cobranças e assim por diante. Não tem lugar com maior possibilidade de experiência do que os tribunais. Tribunais organizarem, reorganizarem, reforçarem esse aspecto, né, de que os tribunais oferecem esse universo de experiência. Porém, em troca, é importante também dizer, olha, em troca, nós queremos cada vez níveis mais altos de desempenho. Né? E os tribunais oferecem todas as fases. Tem a fase inicial, tem a fase de quem está começando e pode observar outras pessoas que estão, né, já na estrada há muito tempo. Essa modelagem, ela é assim impagável, não existe em lugar nenhum. Você observar alguém fazendo, conduzindo bem uma mediação, não existe treinamento mais efetivo. Porque aquilo fica registrado. E depois você receber o feedback de alguém que te vê mediando, que já tem estrada e pode te ajudar a perceber onde você está indo bem, onde você precisa melhorar, também hoje, só dentro dos tribunais. Em casos reais, de forma constante, só dentro dos tribunais. Então, eu acho que os tribunais, muitos estão aproveitando, poucos estão aproveitando e muitos às vezes não estão percebendo a riqueza que se tem em termos de experiência. E isso é a maior moeda que se pode às vezes pagar. As pessoas falam de remuneração, importante, porém tem um outro ganho aqui, principalmente para quem quer atuar na área privada com níveis maiores de desempenho e melhores, que é a experiência dentro dos tribunais. Isso é uma troca fantástica, porém precisa-se também oferecer para o tribunal uma capacidade cada vez maior de atendimento de casos, né, importantes ali. Tem muita coisa que dá para fazer, muita moeda de troca, no bom sentido, né, para todo mundo sair ganhando aqui. Acho que sim, Marcelo. Eu considero a grande parte do meu aprendizado, ou que eu pude colocar os ensinamentos que eu recebia dentro do judiciário, no cotidiano das mediações, nos erros, nos acertos, né? E também no volume, né? À medida em que a gente vai fazendo, a gente vai corrigindo. Bom, o que eu poderia ter feito nesse momento para que a resposta ou que o resultado fosse diferente do que a minha colocação ou do que a minha ação provocou naquele momento. Então, essa reflexão também é importante, né? Teve um determinado momento que eu comecei a transcrever algumas mediações para justamente avaliar algumas intervenções minhas e
poder entender, bom, o que deu errado aqui, o que exatamente poderia ter sido diferente. Né? E isso o tribunal, realmente o judiciário oferece muito para a gente. E eu estou vendo aqui algumas perguntas relacionadas à indicação de pós e um mestrado em conflitos, mediação. Isso. Tem algumas, a gente pode mandar. O ponto é que muitas vezes o fato da gente não ter mestrado no Brasil nessa área específica já é uma sinalização de que a gente ainda não está com uma mentalidade de profissionalização. É importante. Isso vai fazer parte, sim. Eu acho que nos próximos 5 anos vai mudar bastante. Porém, a gente precisa acelerar esse processo. Né? O fato de não ter mestrado aqui no Brasil, nós temos tempo de trabalho, nós temos experiência, nós temos expoentes fantásticos aqui no Brasil, pessoas com muita experiência, temos Tânia Almeida, temos Fernanda Levi, temos o Adolfo, temos Estrada, muitas pessoas aqui mesmo, né? Vocês todos aqui, todos com uma seriedade gigantesca no trabalho que fazem. Já era para a gente ter níveis de mestrado aqui no Brasil, sem dúvida. Então, eu acho que a gente está no processo de amadurecimento, porém a gente vai precisar dar elevar o nível. Né? Eu acho que vocês estão fazendo aqui é exatamente isso, como elevar o nível. Como elevar o nível de seleção, como elevar o nível de formação, como elevar o nível de atuação. E eu acho que o mercado vai precisar se reorganizar, sem dúvida. A gente precisa ver como que isso aqui fora precisa ser realizado de outra forma. Isso presume algumas medidas. Porém, os tribunais podem se reorganizar também, se beneficiar muito do que é esse nível que o mercado espera dos mediadores. Tanto no aspecto como vocês estão pensando de remuneração, que é fundamental, porém também no aspecto de aproveitar os programas dentro dos tribunais para se capacitarem em outros níveis. Né? E tudo dá para se encaixar, tudo dá para fazer muito bem. Né? E vamos aproveitar o online também agora, né? Que dá para você chegar em todos os municípios agora, diretamente com o online. Dá para supervisões, né, Guisa, serem feitas, por exemplo, de casa, você pode supervisionar alguém lá em Passo Fundo. Eu estou com os alunos em Caxias, já estou pensando, já vou entrar, então, fazer as minhas supervisões online com eles, assistindo o trabalho que eles estão fazendo. Né? Eu digo assim, tem sim, a expressão de ouro de mina, né? O ouro de mina. Ouro de mina. Ouro de mina. Vocês são ouro de mina, gente. Muito obrigada, Marcelo. Como sempre, gratidão enorme pelo teu trabalho. Eu queria só fazer uma colocação, se os palestrantes me permitem. Tem algumas questões aqui, algumas perguntas que ficaram, né? Então, eu não sei se a gente pode passar para vocês e depois nós repassamos as respostas para os convidados. Sem dúvida. É possível? Sem dúvida. Tá ótimo. Tranquilo, pode passar tranquilamente. Então, tá. Obrigada. Bom, Marcelo, desembargadora Vanderlei, Gisela, né? Muito obrigada pela presença de vocês. O evento foi maravilhoso. Ele ficará gravado e vamos transmitir. Marcelo, se tu me permite, eu gostaria de depois publicar, porque eu vi que muitas pessoas ficaram interessadas no aprofundamento e tu fazes um trabalho de distribuição de conhecimento através dos teus cursos e dos teus workshops, que eu sou uma frequentadora aí bastante assídua. Se tu me permitir, eu gostaria de colocar depois no grupo da HMEC, a M9, e poder divulgar o teu trabalho. Eu acho que muitas pessoas estão interessadas em seguir esse caminho, por exemplo, aspectos da negociação, e isso chamou bastante a atenção das pessoas aqui. Sem dúvida, Isabel. E aí, eu vou dizer assim, eu gosto muito do trabalho de aperfeiçoamento, continuar os aperfeiçoamentos dos mediadores, acho que tem muita riqueza nesse percurso. Mas eu vou reforçar aqui que
tudo isso só vai fazer sentido se você puder colocar em prática aquilo que você está trabalhando mesmo nas simulações. Com certeza. E hoje, mais do que nunca, esse lugar para se colocar em prática, para as coisas funcionarem bem, é o tribunal, são os Sejusques. Então, tem aí todo um percurso muito forte para ser feito com pessoas sérias junto a uma instituição séria, que é o Tribunal de Justiça. Então, é uma faca e queijo na mão. Com certeza. Com certeza. Hoje o trabalho que estamos fazendo aqui com a mediação e a conciliação online, ele é um trabalho maciço no sentido de que muita prática está sendo oferecida, muita experiência nós estamos adquirindo e é muito interessante o trabalho que os coordenadores disso, a desembargadora Vanderlei, a doutora Dulce, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, vem fazendo no sentido de nos propiciar isso e de já termos notado um aperfeiçoamento gradativo na forma de podermos atuar online com mais ferramentas, com um sistema operacional bom, que é o nosso METS. Então, realmente, eu acho que o Rio Grande do Sul está num caminho extremamente positivo. Estão perguntando qual vai ser o próximo curso do Marcelo. Do Marcelo. Poderia responder. Olha, Marcelo, contigo. É só no ano que vem agora. Só no ano que vem, mas eu posso... Entrar no recesso, professor. Aqui o meu e-mail que eu botei aqui para vocês. Eu vou divulgar, Marcelo. Passar também para a Isabel, passar para o grupo. Porque aí tem uma lista lá no meu site, tem uma lista que as pessoas deixam um nome e toda vez que tem alguma coisa eu mando para a lista e as pessoas vão se atualizando também, enfim, estou sempre divulgando. Certo. Eu vou, junto com o vídeo, eu vou publicar também o teu site e aí o pessoal pode acessar e buscar as coisas que são dos seus interesses aí. Tá bom. Tá bem, muito obrigada, Marcelo, não tenho palavras de agradecer a tua generosidade de estar aqui, ocupar disponibilizar o teu tempo conosco, contribuiu de forma muito positiva. Tenho certeza que também para a desembargadora Vanderlei foi positivo no sentido dos projetos que eu sei que ela tem. E, desembargadora, muito obrigada por dedicar esse tempo a nós, né? E que eu sei o quanto tem sido puxada a sua rotina, né? Mas muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de ouvi-los, ouvir o Marcelo, porque sempre é importante revisar, né, toda essa questão do conhecimento que ele traz, ele tem muita bagagem, isso é importante, e realmente, como a Isabel falou, né, reaviva algumas ideias, alguns projetos que a gente precisa colocar em prática para aperfeiçoar o trabalho. E foi muito bom também ouvir e relembrar que nós aqui temos no Judiciário esse grande laboratório de aprendizado, né? Porque o mediador, ele tem vamos dizer assim, a matéria-prima do mediador são os conflitos, e onde tem mais conflito é no Judiciário. Então, é uma grande oportunidade de aprendizado, né? Isso é importante realmente reconhecer, porque mesmo com as dificuldades de remuneração e tudo que temos, o melhor o judiciário pode oferecer é justamente o laboratório de pesquisa, de aprendizagem, de aprimoramento da mediação. Então, é sempre bom lembrar disso, né? Agradeço a oportunidade e fico à disposição aí para quando precisarem de mim. Pode me chamar, é uma alegria estar aqui. Tá ótimo. Desembargadora. A parte da mediação é a diversão. Desembargadora, vai ser muito gostoso ouvir vocês. Marcelo também, eu já ouvi o Marcelo falando, gostei muito também. A Gisela também, porque a Gisela está sempre sempre me trouxe muita positividade dentro da mediação, e realmente acho que o judiciário é um laboratório,
maravilhoso, aonde eu aprendi tudo que eu sei, aprendo todos os dias. Eu e a Isabel, né, Isabel? A gente de vez em quando confabula algumas coisas, porque a gente está sempre nessa estrada de querer o melhor para a mediação, né? E o melhor da mediação é nós sermos os melhores mediadores, né? Tentar ser o melhor para poder fazer o melhor, né? Acho que é isso. A Margarete é a nossa... Marcelo, que não sabe, a Margarete é a vice-presidente da GAMEC. Ah. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. Eu aproveitei e compartilhei com vocês um arquivo aqui no chat. Né? Da Declaração de Edimburgo. Que é a Declaração de Edimburgo, né, traduzida. Eu acho que muitos, às vezes, ainda não conhecem. Essa declaração, ela expressa muito fortemente o nosso trabalho. Né? É feita por mediadores não para mediadores somente, para a sociedade como um todo. Acho que ali tem muito do qual é o nosso propósito de trabalho. Né? Eu acho que mais do que nunca, esse tipo de documento precisa constar em todos os lugares. Por exemplo, primeiro a gente ter conhecimento, depois nos próprios sejusques, né? Até para os próprios mediadores, por exemplo, olharem para a declaração e falar: é isso que se espera do espírito daquelas pessoas que estão ali querendo prestar esse serviço. E essa declaração ela toca muito forte dentro dos nossos propósitos, nos ajuda a relembrar por que a gente está aqui. Né? Então, é fundamental. E ela é de 2018. Né? É uma síntese muito interessante, feita em Edimburgo, na Escócia, com a presença de grandes expoentes da mediação, patrocinada pelo Instituto, pela Academia Internacional de Mediadores, e assinada, inclusive, pelo próprio William Ury, que estava junto, né, no momento. Então, a gente está falando de representação, né? E mais do que isso, de propósito. Então, é fundamental a gente poder reforçar isso para as outras pessoas, inclusive. Acho que essa declaração é o ponto de partida para qualquer seleção. Eu não li ainda, Marcelo, eu vi hoje à tarde, mas vou ler sim. Então tá, pessoal, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos que estavam presentes e que vieram prestigiar o nosso evento. E eu desejo uma boa noite, um bom final de semana que vem pela frente. E a GAMEC está aí, sempre à disposição tanto dos mediadores e conciliadores quanto do judiciário, desembargadora. Parabéns, Isabel. Obrigada, Gisela. Muito bom. Tu és excelente em organizar essas coisas e trazer conhecimento e trabalhar em prol, né, de toda essa qualificação e dessa profissionalização da mediação. Obrigada, Gisela. Muito obrigada. E a Margarete, né? E a Margarete também, junto, né? Aí. Tereza, muito obrigada, Marcelo. Vocês moram no meu coração. Não podia perder isso de jeito nenhum. Um beijo para vocês. Um beijo, então, a todos os mediadores também. Obrigada. Eu espero encontrar ainda por aí. Com certeza. Obrigada. Um abraço, então, a todos. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigada, boa noite.